Conforme nós vamos nos aproximando da Semana Santa, nós percebemos um acirramento das tensões entre Jesus e os judeus. Nós vamos acompanhando no Evangelho de São João esse acirramento, as controvérsias, as polêmicas entre Jesus e os judeus, mesmo porque Jesus vai revelando de modo cada vez mais claro a sua identidade divina, como neste trecho do Evangelho que nós escutamos hoje. Continuando ainda a conversa de Jesus que nós escutávamos ontem. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Lembrando aquilo que São Pedro disse a Jesus, no final do capítulo 6 do Evangelho de São João: a quem iremos, Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Então Jesus nos liberta da morte corporal, porque nos promete a ressurreição, como Ele mesmo ressuscitou, e, sobretudo, da morte eterna, da morte do pecado, da condenação eterna, que é uma morte para a alma. Por isso, quem guarda a minha palavra jamais verá a morte, ainda que morra, viverá, como dirá Jesus ao ressuscitar Lázaro. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E essa afirmação de Jesus escandaliza os judeus, eles consideram aquilo uma heresia, uma blasfêmia. Quem você pretende ser? Abraão morreu, os profetas também morreram. Acaso és maior do que Abraão, do que os profetas? E Jesus então afirma com mais clareza a sua divindade. Antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Essas afirmações de Jesus são de fato escandalosas para os judeus que não compreendiam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus é o Verbo eterno, a palavra eterna de Deus encarnada, que antes de toda criatura Ele existe, e é por Ele que subsiste o universo, como dirá São Paulo. Então, como nós escutamos na primeira leitura, Ele estava lá quando foi feita a aliança com Abraão. Quando Deus fez aquela aliança com Abraão, que é considerado o nosso pai na fé, assim também o consideravam os judeus, aquela aliança que deu origem ao povo do Antigo Testamento, ao Israel. Jesus já estava lá quando Deus falou com Moisés, porque, como diz lá o começo do Evangelho de São João, o seu prólogo, no princípio era a palavra estava junto com Deus, a palavra era Deus, que é o próprio Jesus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E os judeus não compreendem isso, não aceitam isso. Para eles, Jesus era apenas um blasfemo, alguém que se igualava a Deus, portanto que cometia um pecado gravíssimo. E ele, mais uma vez, como nós ouvimos outro dia, ele dizendo: quando eu for levantado, quando eu for elevado, sabereis que eu sou
aqui também aparece uma vez mais a expressão eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então essa é uma afirmação clara da divindade de Jesus. Porque nós existimos, só Deus é. Porque Deus é eterno. Ele é o fundamento da realidade, o fundamento de todas as coisas. E ao dizer isso, Jesus afirma claramente que Ele é Deus e por isso eles quiseram apedrejá-lo. Por isso eles quiseram matá-lo e, de fato, vão tramar a sua morte. Naquele momento não tinha chegado a sua hora, como gosta de dizer São João. Então, por isso, ele escapou e não foi a primeira vez. São Lucas diz que lá na sinagoga de Nazaré também tinham tentado atirar Jesus de cima de um precipício. Isso já lá no começo do seu ministério, mas o momento de ele dar a vida por nós não tinha chegado ainda, mas vai chegar em breve. E é curioso isso que Jesus diz, que Abraão se alegrou por ver o seu dia, porque Deus lhe prometeu que aquela aliança era o começo de um povo e que viria o Salvador e que todos os povos da terra seriam abençoados. Então, na fé, Abraão vislumbrou o cumprimento dessas promessas de Deus. Abraão confiou em Deus, naquelas promessas que Deus lhe havia feito e, portanto, se alegrou, exultou, porque acreditou na palavra de Deus, porque confiou em Deus que fez com ele aquela aliança, que é uma espécie de compromisso, né, de contrato. Mas eles não compreendem que Jesus de fato é maior do que Abraão, é maior do que todos os profetas, porque é Deus. E esse será o principal motivo da condenação de Jesus. Por mais que hoje seja comum que queiram descrever Jesus como uma espécie de revolucionário, de ativista político, militante, que foi preso e condenado à morte porque incomodou os poderosos daquela época, as elites dominantes religiosas. Essa é uma visão ideológica de Jesus, porque fica bastante claro que o incômodo que Jesus provocava era justamente porque ele afirmava a sua identidade divina. E muitos dos judeus não podiam aceitar isso, não podiam acreditar nisso. Como se diz, é muito bom para ser verdade. Como é possível que Deus tenha se feito homem, que Deus esteja aqui entre nós, Deus em pessoa? Porque os judeus não esperavam que o Messias fosse o próprio Deus. Esperavam que o Messias fosse apenas um enviado de Deus, um homem muito especial, ungido por Deus, mas não que ele fosse o próprio Deus encarnado, Deus em pessoa ali entre eles. Então, Jesus é o Messias esperado pelos judeus, prometido pelos profetas, mas ao mesmo tempo é um Messias inesperado. É bom demais para ser verdade que este homem que está aqui entre nós falando conosco seja Deus em pessoa. O próprio Deus que desceu do céu e está aqui falando conosco. Não pode ser isso. E eles fecharam o coração e não aceitaram essa boa notícia, essa maravilhosa notícia que Jesus lhes comunicava. Por isso, como Jesus disse no Evangelho de ontem, vocês pensam que Abraão é pai de vocês, nosso pai na fé, mas vocês não têm a fé de Abraão,
Vocês não têm o comportamento, as atitudes de Abraão. Vocês, na verdade, são filhos do diabo, que é o pai da mentira, que é o homicida desde o princípio. Esse sim é o vosso pai. E isso também nos toca a cada um de nós, porque nós podemos dizer: somos católicos, somos batizados, somos crismados, nós vamos à missa, comungamos, mas para podermos dizer de fato que Deus é nosso Pai, então nós temos que agir como filhos de Deus, como filhos da luz, para usar a expressão de São Paulo, porque se eu sou católico, mas minha mentalidade, meu comportamento é de um pagão, então não posso dizer que Deus é meu Pai, não posso dizer que sou católico quando a minha fé não é a fé da igreja, quando o meu modo de viver não é o da igreja, não é aquele ensinado por Deus na sua palavra. Então também nós podemos agir assim como os judeus agiram naquele tempo, afirmando apenas as nossas tradições, afirmando apenas as nossas práticas, mas se a nossa mentalidade, o nosso comportamento não é conforme a palavra de Deus. Então peçamos a Jesus, nós que vamos nos aproximando cada vez mais da Semana Santa, que sejamos de fato filhos de Deus. Como São João disse, que aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a capacidade de se tornarem filhos de Deus. E ele na sua primeira carta diz: desde já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou plenamente aquilo que seremos. Então que cada dia mais nós sejamos filhos de Deus, de fato, e pensemos e nos comportemos como verdadeiros filhos de Deus. Amém.